Olá pessoal, hoje nós vamos estudar um fenômeno chamado refração da luz. Então vamos dar uma olhada em algumas imagens aqui, antes de discutir esse fenômeno. Olha só, aqui vai passar na piscina, e o corpo dele tá aqui, ó. A cabeça dele tá desse lado de cá. Então veja só o efeito que dá, parece uma ilusão de ótica, né? Parece que a cabeça tá fora do corpo. Quando você olha de frente, então a cabeça volta novamente pro corpo. Essa outra situação aqui, ó. Eu tô jogando o que é glicerina, esse líquido aqui, ó. Copo de vidro. Note que conforme ele vai caindo do vidro de dentro, olha só o que acontece, ó. Você some aqui com o vidro. Fica transparente. A gente tem o que nós chamamos de continuidade ótica, né? Você não percebe que tem outra garrafinha de vidro aqui dentro. Esse outro vídeo você tem uma haste de metal ali, coloca dentro do copo. Aí você vê ali a haste dentro do copo normalmente. Quando ele jogar água no copo, perceba o que vai acontecer. Então olha, parece que é uma quebrada aqui, né? Um aspecto de descontinuidade aqui, né? A luz desviou na trajetória. Nesse outro vídeo a gente tem uma setinha de papel. Ele vai passar esse papel por trás do becker ali, ó, com água, e veja, perceba que a seta inverte o sentido. Aqui novamente, ó. Note, nesse experimento a seta está apontando para a direita, e ele vai passar o papel por trás do becker ali com água, e a seta aponta para a esquerda agora. Nesse vídeo aqui nós temos um laser, canetinha laser, né? Perceba o feixe de laser aqui, ó. Perceba, ó, aqui. Uma fumacinha pra gente ver a trajetória da luz aqui, ó, fora do becker, né? Quando ele inclina o laser, nós temos aqui o fenômeno da reflexão e aqui a refração da luz. O fundo da refração da luz é a mudança de velocidade que a luz sofre ao mudar de meio de propagação. Vamos escrever isso aqui, ó. E quase sempre ocorre também uma mudança na direção da propagação da luz. Vamos ver agora isso aqui num simulador para a gente acompanhar um pouco mais e discutir alguns aspectos aqui. Então, aqui nós temos a separação das superfícies aqui, ó, dois meios. Então, o meio de cima aqui nós podemos colocar o ar, por exemplo. O meio de baixo pode ser a água. Então, note, ó, quando eu ligo o laser aqui, ó, ocorrem dois fenômenos aqui, ó. Esse feixe de luz aqui é o raio de luz refletido. Então, ocorre aqui a reflexão da luz, né? A luz toca na superfície e é refletida de volta para o mesmo meio. E parte da luz atravessa aqui, ó. E ocorre o fenômeno da refração. Então perceba que a luz sofre um desvio na trajetória, né? Ao invés de ela vir reto para cá, ó, ela vai desviar a trajetória para cá. Então, se eu inclinar aqui, ó, vai ter ali os dois fenômenos acontecendo. Agora, se a luz estiver incidindo perpendicularmente à superfície, veja, então ela não sofre desvio na trajetória, ela passa reto. Ela vai atravessar a parte da luz a ser refletida, mas a parte refratada não sofre desvio na trajetória. Porém, a velocidade da luz se modifica de qualquer maneira, né? Outra coisa aqui, ó. Aqui nós temos a intensidade luminosa, ó, veja, aqui 100% da luz, né? Quando a gente vai medir a intensidade aqui dentro da água, perdeu um pouco de intensidade porque parte da luz refletiu de volta aqui, ó. Né? Então a luz veio, uma parcela foi refletida. E nós percebemos também que os ângulos aqui mudaram, né? Você mediu o ângulo aqui, ó. Vamos colocar aqui, por exemplo, a 30 graus. E o ângulo na saída não vai ser 30, vai ser menor que 30, né? A refração aqui. Já o ângulo de reflexão é igual sempre, né? O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Se eu modificar o meio aqui de baixo, ao invés de água, você colocar o vidro é mais denso, né? Olha só. O desvio foi maior aqui, tá vendo? Se eu aumentar um pouquinho mais aqui, o que a gente chama de índice de refração, daqui a pouco eu vou definir isso, né? Então a luz desvia mais ainda. Agora, se eu inverter aqui a situação, vamos colocar o meio menos denso em cima, o meio mais denso embaixo. Porque assim, eu vou colocar água e embaixo eu vou colocar o ar, por exemplo, como se fosse um aquário aqui, né? Então perceba, olha o que acontece. O raio luminoso agora, ele se afastou aqui, ó, essa reta perpendicular à superfície, que é chamada de reta normal, né? Então a luz pode tanto se afastar da reta normal na refração, quanto ela pode se aproximar. Veja só, se tiver água e água, né? Então você tem uma continuidade ótica. Aí não sofre desvio, como se fosse o mesmo meio que aconteceu lá na glicerina,
tem praticamente o mesmo índice de refração da água. E se eu colocar um meio de baixo mais denso, então ela se aproxima da reta normal ao sofrer refração. Se o meio de baixo for menos denso, o raio de luz vai se afastar da reta normal. Então nós temos aí 3 possibilidades, né? Vamos colocar isso aqui na outra página lá e vamos agora discutir isso aqui um pouco mais teoricamente, né? Então aqui estão as 3 situações lá que nós acabamos de ver, né? Primeiro caso, a luz passa reto. Segundo caso aqui, o meio de baixo aqui ele é mais denso do que o de cima. A luz se aproxima aqui dessa reta, que é chamada reta normal, né? Essa reta aqui ela é perpendicular à superfície, forma 90 graus com a superfície, né? Ou a luz se afasta da reta normal, né? Nesse caso aqui. Ao sofrer refração, o raio se afasta da reta normal. Esse aqui é o raio refletido, né? Esses dois aqui. E temos aqui, ó, reta normal, perpendicular à superfície, eu vou chamar só de N aqui, né? E nós vamos definir aqui então os dois ângulos, ó. Este ângulo aqui é o afastamento da luz em relação à reta normal. Esse aqui é o nosso ângulo de incidência da luz, o ângulo I. E esse ângulo aqui é o ângulo de refração, que é o ângulo R. Aqui não vou me preocupar com esse raio refletido, o objetivo aqui é estudar o fenômeno da refração, ok? Mas a reflexão sempre acontece. E um pouco de luz também é absorvida pela superfície, né? Nesse caso aqui, ó, o ângulo de incidência vai ser igual a 0 graus, porque está bem em cima da reta normal. A reta normal aqui está perpendicular à superfície, mas o raio incidente e o raio refratado também são perpendiculares, né? Então, tanto o I quanto o R valem 0 graus. Então, esse é o caso em que a luz não sofre desvio. Por isso está dito aqui, ó, que é quase sempre que a luz sofre desvio na trajetória. Aqui nesse primeiro caso ela não sofre desvio, somente nesses dois quando a luz vem inclinada, né? Mas sempre há o quê? Mudança de velocidade da luz quando ela muda de meio. Então, a refração é essa mudança de velocidade. Então, o que define esses dois meios é o que nós chamamos de índice de refração. Então, vamos definir aqui, ó, que é o índice de refração. Nós teremos aqui 2 tipos, ó, o índice de refração absoluto e o índice de refração relativo. O índice de refração absoluto é definido como sendo C sobre V. Então, o que é C e o que é V? C é a velocidade da luz no vácuo. E é uma constante, né? Um valor fixo, que se chama C, né? O valor de C é de aproximadamente 3 vezes 10 à oitava metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por segundo. E V é a velocidade da luz no meio. Em qual meio? Na água, na glicerina, no óleo, enfim, um meio qualquer, no plástico, né? Acrílico, enfim. Outro meio que não é o vácuo. Então, na realidade, o que o índice de refração faz é dizer quantas vezes a luz é mais rápida no vácuo do que naquele meio. Mas sempre um número maior do que 1. A luz no vácuo tem a maior velocidade possível, né? 3 vezes 10 à oitava metros por segundo. Portanto, o V vai ser sempre mais baixo do que o C. Logo, esse número sempre dá um número maior ou igual a 1. Já o índice de refração relativo, você vai comparar 2 meios que não são o vácuo, né? Então, meio A qualquer, comparativamente com um meio B qualquer, né? Então, o índice de refração do meio A em relação ao meio B. Basta nós dividirmos aqui os índices de refração, né? Então, é o N do meio A dividido aqui pelo N do meio B, o índice de refração do meio B. Como a velocidade da luz é inversamente proporcional ao índice de refração, nós também podemos escrever da seguinte maneira, que é a velocidade da luz no meio B sobre a velocidade da luz no meio A. Então, essa relação aqui é o índice de refração relativo. Se fosse no meio B em relação ao meio A, bastaria inverter aqui, né, as frações. Okay? E para relacionar aqui esses ângulos, né, que nós medimos aqui, com os índices de refração, nós utilizamos então a lei de Snell-Descartes. O que diz a lei de Snell-Descartes, né? Se eu pensar que esse de cima aqui é o meio A e o de baixo aqui é o meio B, a lei de Snell diz que o índice de refração do meio A vezes o seno do ângulo de incidência, seno de I, vai ser sempre igual ao índice de refração do meio B multiplicado pelo seno do ângulo de refração. Essa aqui é a lei de Snell-Descartes, que relaciona os índices de refração com o seno desses dois ângulos. É uma lei empírica, experimental, né? Agora, nós podemos fazer aqui algumas comparações importantes para a gente decidir quando é que o raio de luz vai se aproximar ou quando é que o raio de luz vai se afastar da reta normal, né? Vamos fazer aqui um quadro e comparar aqui qualitativamente as duas situações. Vamos aqui preencher essa tabela aqui, ó. A gente vai comparar o índice de refração, N, com a velocidade da luz naquele meio, a densidade do meio, a refringência do meio, que é a capacidade do meio fazer a refração, né? E o ângulo, né? O ângulo ou R ou I. Então, quanto maior for o N, vamos pôr uma setinha para cima aqui, ó. Quando você aumentar o N, maior índice de refração, menor velocidade. A velocidade diminui. Quanto maior o N, menor V. Então, inversamente proporcionais, né? Agora, quanto maior o índice de refração,
maior é a densidade do meio, mais denso é o meio. Quanto mais denso é o meio, maior é a refringência daquele meio. Já o ângulo aqui acompanha a velocidade, né? Quanto mais rápida for a velocidade, maior é o ângulo. Quanto mais baixa for a velocidade, menor velocidade, significa que menor vai ser o ângulo, mais fechado vai ser o ângulo. Então, se eu comparar aqui esses dois meios, o meio A e o meio B, eu sei que o meio B é mais refringente, porque o ângulo é mais baixo, o ângulo é menor que o I, o R é menor que o I. O meio é mais denso também, e a velocidade da luz do meio B é menor do que no meio A. Que é o contrário, né? Menor índice de refração, maior velocidade. Mas se o índice de refração é baixo, a densidade do meio também é baixa, então diminui também. Diminuindo a densidade, você diminui a refringência do meio. E o meio menos refringente, o ângulo é mais aberto, o ângulo é maior. É o caso aqui dessa segunda situação, né? Aqui for o meio A e aqui for o meio B. Perceba que o I ele é menor do que o R. Portanto, no meio A, a luz se propaga com menor velocidade do que no meio B, que é maior velocidade. Então, o meio A é mais denso do que o meio B. O meio A é mais refringente do que o meio B. Okay? Então, uma bitolinha aqui para decorar, né? Uma regrinha. Quando a luz está passando aqui, ó, no meio menos refringente, e ela atravessa aqui, ela passa para o meio mais refringente. Então, se a luz passa do menos para o mais, aproximais. Nesse caso aqui, a luz está vindo do mais refringente em direção aqui ao meio menos refringente, né? Então, do mais para o menos, afastemos. Só uma bitolinha aqui para decorar, né? Mas basta ver o ângulo, né? Quanto mais aberto for o ângulo, menos refringente é o meio. Quanto mais fechado for o ângulo, mais refringente é o meio. Nesse primeiro caso aqui, não dá para perceber porque a luz não sofre desvio na trajetória. Nesses outros dois casos, que é a maioria das situações para aparecer, né? Você consegue perceber só pelo desenho, pela figura. Então, nessa situação aqui, ó, comparando os meios A e B, os índices de refração, né? O índice de refração do meio B é maior que o índice de refração do meio A. E com as velocidades é o contrário, né? A velocidade do meio B é menor do que a velocidade do meio A. Já nessa segunda situação, comparando os meios A e B, então o índice de refração do meio A será maior do que o índice de refração do meio B. E a velocidade do meio A menor do que a velocidade no meio B. Ok? Então esse é um resuminho aqui da teoria. Agora a gente vai resolver um pouco de exercício e praticar um pouco mais tudo isso que a gente aprendeu aqui. Bom? Então espero vocês na próxima aula. Um abraço e até mais.